Que está hoje aqui. É uma alegria poder estarmos juntos adorando ao Senhor. Hoje eu ainda estou na vibe do Descende, né? Sou muito de vir assim não, mas peguei na vibe. As criancinhas, por favor, de 1 ano e 6 meses até 12 anos, por favor, siga aqui na lateral. Tem uma atividade para você, uma atividade que é feita com muito carinho para abençoar a sua vida. Quem esteve no Descende ontem aqui, levanta a mão. Eita, que poderoso, né? Que dia tremendo. Irmão, é maravilhoso. Como nós somos privilegiados por ter um evento desse em nosso estado, né? Nosso estado. Não é na nossa cidade Recife, mas é aqui ao lado, né? Aqui ao lado, São Lourenço da Mata. Mas relativamente para a gente é perto, né? Porque se fosse lá para o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, aí é longe. Mas aqui do lado, e é um evento extraordinário. E você que assistiu também, né? Teve aqueles que assistiram pelo YouTube, eu tenho certeza que foi bênção. 10 horas? Eita glória, coisa boa. Irmãos, que tremendo, né? Que coisa linda, né? Você vê as imagens fantásticas, assim, as imagens belíssimas. Ver o povo de Deus se reunindo ali naquele lugar, ver o povo de Deus ali adorando ao Senhor, que coisa maravilhosa, não é? Imagine quantas denominações tinham ali, inúmeras, centenas de denominações tinham ali, mas ali tinha um propósito, né, de adorar o Senhor, de estarmos ali recebendo palavras de Deus, adorações poderosíssimas, né? Assim, palavras liberadas sobre nossa vida. Muita gente boa esteve ali, né, durante todo o dia. 12 horas de programação. E realmente é uma estrutura muito bem montada. Todo o pessoal do Descende estão de muito parabéns, porque tiveram uma logística muito bem montada, né? A gente pôde comprovar isso assim de perto, o quanto eles foram bem sucedidos naquilo que fizeram. Então é maravilhoso isso, né? E detalhe, não foi de graça, né? Não foi de graça. Talvez seja esse o motivo de dar certo. Pelo menos as pessoas valorizam, não é? Valorizam aquilo que foi feito ali. Mas assim, nós estamos muito honrados, porque tivemos representações da nossa igreja lá no palco do Descende. Olha que maravilha, irmãos, é muita honra para nós. Quem somos nós? Quem somos nós diante de... Você imagine quantas igrejas, quantas denominações tem na região metropolitana. Não vou botar nem no estado todo, vou botar assim, a grande Recife, né? De Igaraçu até Cabo, até São Lourenço da Mata, que é o grande Recife. Parece que é até Goiânia agora, né? De Goiânia para cá, é o grande Recife. Você imagina no grande Recife quantas igrejas, quantas denominações e quantos pastores, né? Milhares deve ter milhares, né? E a gente tem uma honra de ter representações da nossa igreja num evento como esse, irmãos. É assim, é de muita alegria para nós, e é algo que não é assim, olha, deixa eu participar, arruma uma vaga para mim. Não é, nós fomos convidados, é bem diferente, né? Fomos convidados. Isso é sinal, irmãos. Tem uma coisa maravilhosa, é que Deus vê a obra que a gente faz em silêncio, né? E foi uma palavra que o Senhor disse a mim há muitos anos, né? Há muitos anos, que Ele manda buscar pessoas por trás das malhadas, ainda nos dias atuais. Aquele que faz a obra do Senhor, irmãos, a gente acha que ainda que os homens não nos vejam, mas Deus está vendo. Deus vê, e isso é algo que o Senhor olha para o nosso coração
e aprova o nosso coração, não é? E manda nos chamar, aonde quer que a gente esteja. Como diz o Deuteronômio 28, que as bênçãos, elas virão até nós e nos alcançarão, a honra também, né? Do jeito que vem as maldições que a gente nem pede, a desonra que a gente nem pede, a honra e a bênção também vem da parte de Deus, sem que a gente até peça. Então, é um motivo de muita alegria e assim, de muita humildade dizer e agradecer ao Senhor, né? E vou lhe dizer que ontem amanhã eu acordei de manhã assim meio, sabe aquele negócio assim, meio borocochô. Eu disse: Fabiana, acho que eu não vou para esse negócio não. Fabiana, ok, Fabiana, vá-se embora que você deu a sua palavra. Mas aí eu fui, irmãos. Quando eu cheguei lá no check-in para receber a credencial, né? E aí já tinha uma pessoa nos esperando lá. Disse: seu apóstolo Carlos, venha comigo que eu vou lhe levar lá no palco. Quando eu cheguei no palco lá, irmãos, a ficha caiu do peso que era estar ali. Nossa, ali bateu um peso, uma carga, que eu disse assim: meu Deus, onde é que eu estou? E tinha muita gente boa junto comigo lá, né? Muita gente boa, né? São grandes, eu botei lá, grandes generais aqui no estado, pastora Thalita, pastor Ebenezer, pastor Odilon, tem muita gente boa, pastora, como é que chama? Vou me lembrando. Oi? Não, o Valnice estava, mas estou dizendo assim, no nosso bloco junto. Cimeia, né? Estava a apóstola da família 61. Então estava muita gente assim, e eu. E eu disse: o que eu estou fazendo no meio desse povo? Senhor. Mas ali caiu um peso. E eu vou dizer, irmãos, ali eu disse assim, aquilo ali foi o gostinho de ministrar no Arruda quando o Mick estiver lá. Eu senti ali a pitadinha, não é? A pitada. Eu disse assim: isso é só para você, o tira-gosto, só para você provar a provinha daquilo que vem. E assim, eu me senti muito honrado de estar ali. E não só isso, né? Assim, a gente estava na sala lá dos pastores e a gente conheceu muita gente nova. Eu vou dar alguns testemunhos aqui. Conhecemos muita gente nova, muitos pastores, muita gente legal, muita gente boa, assim, ampliou nosso relacionamento, né, com muita gente. E uma dessas coisas aqui, eu vou dar um testemunho aqui que é maravilhoso. Há 16 anos atrás, eu e a apóstola Fabiana viajou com um homem. E a gente foi para Israel na época. A gente foi para o Egito, foi para Israel. E ele foi conosco. Este homem era um dentista, aqui em Recife, muito renomado. E ele é aquele cara que diz assim: hoje, rapaz, me apresentaram, eu queria ir para Israel, me apresentaram o pacote, eu fui lá, comprei e fui. Só que o cara não era crente, não era nada, eu acho que era, né, totalmente banda voou. Ele queria conhecer Israel, ele simplesmente foi. E aí nessa viagem a gente teve muito cuidado com ele, dele não se escandalizar com as coisas dele, né? Até a brincadeira do pessoal, tudo, e a gente amenizava, a gente cuidava. Não, isso aqui é assim, não é? Faça assim, não é? Não olhe para isso aqui não, ele quis dizer isso. E a gente começou a cuidar dele ali, né? E a gente nos tornamos amigos, e a gente fez discipulado com ele na casa dele, tudo. Recentemente, eu descobri que ele era pastor de Fábio Silva. Pai de Fábio Silva. Fábio Silva é o líder da ONG Novo Jeito. Não sei se você sabe, a ONG Novo Jeito foi aquela ONG que fez muitas parcerias na época da pandemia, e que a gente recebeu aqui na igreja cerca de 500 cestas básicas, só daqui na nossa igreja. E ele é um cara que tem uma influência na indústria, nas empresas, no governo. Para você ver, foi ele que articulou com o Theo Hayashi para acontecer o Descende Aqui. Porque estavam numa reunião, né? E o pastor Theo falou isso.
eu estava meio desanimado. Será que faço descer? Não faço? Quando eu fui conversar com o Fábio disse que nada, peraí. Ligou para o secretário. Olha, o secretário disse assim, diga a ele que o estádio é dele. Pode marcar que já vamos começar. Ele se animou daqui e daqui tomou forma que pegou 5 estádios, você vê. Ele estava desanimado para fazer um, né? E foi através desse Fábio Silva. Então é um cara assim, extremamente articulado. Extremamente. No Brasil, no exterior. É um cara muitíssimo influente. E o pastor Neto se encontrou com ele lá no subsolo, onde estavam os carros, subsolo lá do coisa. Ele disse assim, olha, meu sogro quer conhecer você, porque ele conhece seu pai, contou a história e disse, é o quê? Vou lá, vou subir, vou falar com ele. E deixou a mulher dele lá no carro e subiu para falar comigo. E ele disse, eu soube que você... Aí eu contei a história, ele disse, como foi que meu pai ficou quieto? Eu disse, não, a gente cuidou dele. Aí ele disse, olha, muito obrigado por você cuidar do meu pai lá. Aí eu disse assim, olha, e eu quero te agradecer, porque você nos abençoou, através da sua vida, abençoou a nossa igreja, abençoou a comunidade, porque nós recebemos muitas cestas básicas, e a gente pôde abençoar muita gente na época da pandemia. E ele disse assim, pastor, o seu igreja é onde? Eu disse, lá no Arruda. Ele disse, o senhor não quer levar uns cursos lá para a sua igreja, não? Na hora, e ele citou umas 4 a 5 empresas. Olha, ele pode levar curso disso, curso daquilo, curso daquilo, que outro. Olha, pega meu número aí aqui com o Neto e ligue para mim, para a gente marcar um café, que eu vou levar os cursos para lá, para a sua igreja. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. 16 anos, você já pensou, irmãos? 16 anos. Impressionante, né? E aí a gente vai articular para trazer os cursos para cá. Ele tem influência no Porto Digital, em empresa. É um negócio assim, ele é um cara muito articulado, né? Mas vamos para a palavra, queridos. Hoje tem uma palavra muito especial para nós. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, verso de 1 a 11. Lucas capítulo 5, verso de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Diz assim, aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Aleluia. Eu queria falar hoje sobre este tema, o propósito da chamada. Eu queria desmistificar algumas coisas a respeito da chamada divina para o homem. Desmistificar, ou seja, tirar
vamos dizer assim, dúvidas ou a má impressão que alguns têm a respeito da chamada de Deus. A primeira coisa é que a chamada de Deus, ela precede todas as coisas, inclusive a salvação. Porque não vamos entrar neste mérito aqui, lógico, e não vamos entrar nesta vibe teológica aqui, de falar sobre predestinação, tá? Mas a palavra de Deus diz muito claro, que independente do que você acredite sobre predestinação, ele diz que antes da predestinação existe um chamado. Diz isso lá em Romanos capítulo 8, verso 30, diz assim: ao que predestinou antes, ou esses também chamou. E o que chamou, este também justificou, e o que justificou, este também glorificou. Então ele diz assim: ao que ele predestinou antes também teve chamou. Ou seja, tem uma chamada antes da predestinação. Porque não importa o que você acredite, Deus sabe quem vai decidir por ele ou não, quem vai atender a chamada ou não. Os que Deus sabe que vai atender a chamada, esses são chamados de predestinados. Por quê? Porque na sua presciência, no seu prévio entendimento, a sua visão antecipada, ele já sabe que a pessoa vai ouvir aquela palavra e vai atender aquele chamado. Aí ele diz: este também predestinou, mas antes disso teve uma chamada. Tudo acontece por uma chamada. E é interessante porque na chamada está embutido um propósito. Deus não chama alguém apenas para ir para o céu. Deus chama alguém para levá-lo a uma missão, a um propósito. Então não tem salvação sem propósito. Porque se você disser assim: eu sou salvo, eu vou perguntar: salvo para quê? Salvo para fazer o quê? Salvo, não é, para realizar que obra? Porque não é só para ir para o céu que Deus nos salvou, não é? Porque o propósito divino, irmãos, ele começa na salvação, mas ele se estende por toda uma jornada. Porque dentro da chamada não está a decisão, é só a porta de entrada para esse chamado, para essa jornada. Não é a decisão de seguir a Cristo, não é o fim de todas as coisas, é o início de todas as coisas. Porque quando você diz sim para Deus, Ele vai dizer: muito bem, agora Ele vai te colocar em um caminho, e agora você vai andar nesse caminho. Ou seja, o nosso sim para a salvação é a porta de entrada para o propósito. Ou seja, quando eu digo sim para o Senhor, eu estou dizendo que o Senhor agora me pegou pela mão, me colocou num caminho que Jesus disse que o nome desse caminho era estreito, botou nesse caminho e disse: a partir de agora você vai seguir neste caminho. Ou seja, eu sou salvo, mas eu tenho um propósito para cumprir, eu tenho uma jornada para cumprir. Uma outra coisa que a gente precisa desmistificar é que a chamada de Deus não é para pessoas especiais. A pessoa que se torna especial por atender a chamada. Quer dizer que uma pessoa, ela é pastor, então ela era tão especial que Deus chamou ela para ser pastor? Não. Ela se tornou especial porque quando o Senhor chamou, ela disse sim. Ela não era nada, ia continuar sendo nada, mas quando ela disse sim para o chamado de Deus, ela se tornou especial porque ela disse sim. A gente precisa considerar essas coisas. Uma outra coisa é que, uma outra desmistificação da chamada é que Deus não só chama falidos. Na cultura do Brasil, quanto pior era a pessoa, melhor era o seu testemunho. Na cultura brasileira. Ou seja, se uma pessoa chega aqui e diz: olha, eu era escravo do diabo, eu comia lavagem de porco, eu morava no pé da ponte, eu era escravo de Satanás, eu comia sangue humano, mas agora eu sou crente. Mas deixa eu falar um negócio a você.
na cultura japonesa, né? Na cultura japonesa, é justamente o contrário. Lá é assim: quanto pior é a pessoa, pior é o testemunho dela, de convencimento dos outros. Por quê? Porque ele diz assim: quem está na miséria precisa obrigatoriamente querer Deus para poder sair dali. Agora ele disse assim, uma pessoa me disse isso lá no Japão, irmão. Ele disse assim: agora, apóstolo, se o presidente da Toyota aqui se converter, a fábrica toda se converte. Porque na cabeça dele disse assim: rapaz, se um homem desse que não precisa de nada, não é, entrega a sua vida para Jesus, é que esse Jesus é bom e poderoso. Já pensou? Eles veem assim, uma pessoa que não tinha nada, ele diz assim: rapaz, você tem obrigação, porque não tem nada, cara. Vai fazer o que mais da vida? Mas uma pessoa que tem tudo, não é? Ele renunciar a esse tudo por causa de Cristo, para eles, cultura japonesa, é que aquilo dali que é impactante. Entendeu? Baseado nisso, a gente vê uma coisa interessante, irmãos. É que a chamada de quem larga tudo é muito mais poderosa do que aquele que não tem nada para largar. Entendeu? Baseado nisso, a gente vai entender uma coisa. Aí a pessoa diz: não, Deus só chama os falidos que estão no fundo do poço. Não. Jesus Cristo chegou diante de uma empresa falida. Pedro e os seus irmãos, né, e os seus sócios, diz aqui o texto que ele era sócio, então tinha uma empresa que estava falida. Deus prosperou aquela empresa. Depois que ele prosperou, ele disse assim: agora larga tudo e vem me servir. Mas ele prosperou a primeira pessoa, porque a gente acha que não, chama o falido, porque o falido que é Jesus. Ele disse assim: prosperou Pedro, depois que Pedro estava bem, porque a partir dali ele disse assim: poxa, agora minha empresa começou a crescer. Ele disse: agora é a hora de você deixar. olha que coisa, não é? Uma outra coisa para a gente desmistificar é que Deus não chama medíocres. Olha, irmãos, Deus não tem problema de pessoas desmotivadas, confusas. Pessoas que estão confusas: não sei se é isso, não sei se eu quero, não sei se eu não quero. Aquelas pessoas desmotivadas que dizem: Senhor, eu estou cansado, não é? Eu já não quero. Não, Deus não tem problema com esse tipo de pessoa. Ele só tem problema com aquelas pessoas que podem ser e não são. Aquelas pessoas que podem fazer mais e não fazem. Essas pessoas, eu disse: eu não as chamo. Porque essas pessoas, se ela não faz para si mesmo, ela não vai fazer para mim. Repare que Jesus Cristo chamou seus 12 discípulos, mas todos os 12 estavam trabalhando. Ele disse: deixa o trabalho e vem me servir. Todos os 12 estavam no meio do trabalho, e o Senhor disse: deixa isso aí, vem para cá. Todos eles estavam assim. Não existia nenhum que estava desempregado com a perna para cima. Não é desempregado, mas com a perna para cima, que não fazia nada. Porque a pessoa que não faz para si mesmo, não faz para Deus. Porque o Senhor tem um chamado justamente para os cansados, para os desmotivados. Mas tem uma coisa, irmãos, tem uma alma de grandeza. Porque no meio do lago do Genezaré, naquela redondeza do lago de Genezaré, que é o Mar da Galileia é apelídio. O nome correto é o lago de Genezaré, porque é um lago de água doce, tá? Só que é tão grande que eles chamam de mar. Como está contido dentro da região da Galileia, então o apelídio ficou Mar da Galileia, ok? Mas o nome correto é Lago de Genezaré. Então veja, naquele lago só tinha Pedro e João como de pescadores? Não. Certamente tem muita gente. Quando você for lá comigo, você vai ver que tem muita gente, sabe o que? Pescando. Joga o anzol e fica lá pescando. Aí eu fico perguntando assim: por que Jesus Cristo não chamou o que estavam pescando de anzol? Ele chamou pessoas que, ainda que desistidas, ainda que falidas, mas tinha grandeza na sua alma para pescar de rede. Porque o Senhor, irmãos, Ele chama pessoas que têm grandeza na sua alma para fazer coisas grandes, e não para ser medíocre, para pescar de vara nos lugares. Porque mediocridade, irmãos, é um requisito que Deus não gosta.
Sabe aquela coisa, eu posso ser mais, mas eu não sou. Eu estou bem aqui, por que eu vou ser mais? Eu posso fazer mais, por que eu vou fazer mais se eu estou aqui tão bem? Aí o Senhor disse assim, isso não serve para mim. Mas tem gente que está assim, ó, Senhor, eu estou falido, eu estou acabado, eu sei o quê, mas tem aquela grandeza de alma. Um dia vou fazer algo extraordinário, um dia vai ser muito grande, um dia eu serei, não é, um grande empresário. O Senhor disse, opa, já tem os requisitos que eu quero, já tem os requisitos que eu desejo, porque Deus não tem problema com pessoas desmotivadas, Ele tem problema com pessoas medíocres. A chamada de Deus, ela não se resume a uma decisão, mas a uma jornada. A chamada de Deus não se resume a uma decisão, mas a uma jornada. A Bíblia chama isso de a carreira que nos está proposta. Está lá em Hebreus capítulo 12, verso 1, diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então é isso, o Senhor não te chamou, não é apenas para uma decisão, o Senhor te chamou para um projeto. Corramos a carreira que nos está proposta. Esse é o projeto. É uma jornada, irmãos. O Senhor nos tirou do império das trevas, nos colocou no reino do Filho de seu amor, em uma jornada. Em uma jornada. Aí para isso, Ele diz que a gente precisa, não é, correr a carreira que nos está proposta. É isso. Então, pense que para você Deus tem um caminho, Deus tem uma jornada para você. Porque tem gente que diz assim, eu já me decidi, já completou a obra. Não completou, apenas começou. E tem gente que nem começou ainda, porque disse sim para Deus e continua paralisado no mesmo lugar, ao invés de caminhar. Aí o escritor de Hebreus disse assim, lá no capítulo 5 de Hebreus, disse assim, olha, quando vocês deveriam ser mestres, é necessário que eu vos dê de novo o leite espiritual. Porque quanto tempo, quem tem mais de 5 anos do evangelho, de decisão, levanta a mão, mais de 5 anos. Se você estivesse na faculdade, fazendo um curso de licenciatura, você já era professor, sim ou não? E por que você não é do evangelho? Não tem mais de 5 anos? Aí ele diz assim, Paulo não, perdão, né? O escritor de Hebreus diz assim, olha, você já deveria estar ensinando a outros. Quantas pessoas você está ensinando o evangelho? Quantas pessoas você está passando o que você sabe? Mas é tão pouquinho, a gente vai falar mais na frente disso aí. Quantas pessoas você já poderia, irmãos, alcançar o caminho do céu, está na mesma carreira que você está? Mas quantas pessoas hoje, nesses dias, quantas pessoas você ensina? Quantas pessoas você está falando de Jesus? Quantas você está ensinando a palavra para eles? Daí você tira, irmão, se você está parado ou se você está nessa carreira. E ele diz, corramos a carreira. Ou seja, meu filho, acelere. Acelere, porque Jesus está voltando e você está paralisado aí. E aí quem está paralisado, irmãos, quem está paralisado, aí consegue ver a cor do cabelo do irmão, consegue ver a cor do sapato do irmão, consegue ver a cor do esmalte, né, da unha da irmã. Sabe por quê? Porque não tem o que fazer. Porque se tivesse o que fazer, você não vê cor de cabelo, você não vê ninguém, irmãos, porque você está tão ocupado que não sobra tempo para ver essas coisas. Aí eu quero falar sobre o propósito da chamada. O propósito da chamada, a primeira coisa é ser aprovado nos testes de Deus. Ser aprovado, qual é o primeiro? Ser aprovado nos testes de Deus. A primeira coisa que Deus fez na vida daqueles que iam ser chamados foi pedir o barco deles emprestado. Primeira coisa.
Porque se eles não tinham condição de emprestar o barco a Jesus, como eles iriam deixar os barcos quando Jesus dissesse deixa o barco? Porque o pouco é o estágio do muito. Muita gente não está no muito porque ele é reprovado no pouco. Deus te pede o pouco e você não consegue dar. Como você vai dar se ele te pedir tudo? Como você vai entregar a ele tudo se você não consegue entregar o pouco? Então Jesus fez um teste com ele. Me empresta o barco de vocês que eu quero usar de púlpito para pregar para as pessoas. E Jesus usou o barco de altar, de púlpito ali para pregar para as pessoas. E depois no final ele disse: Bron, muito obrigado por ter me emprestado. Agora eu quero que vocês deixem isso. Deixe para trás. Se você não consegue emprestar o que você tem, como é que você vai deixar abandonar tudo que o Senhor te pedir? Porque, veja, não quer dizer que Deus sempre vai nos pedir tudo. Não quer dizer que Ele vai dizer a você: abandone tudo e venha me servir. Você agora vai ser o pregador do Evangelho em tempo integral. Eu não sei da sua vida, eu não sei da tua chamada. Mas o Senhor sempre vai estar dizendo a você que Ele quer saber se você está pronto para isso. Porque o primeiro aspecto da chamada é justamente isso. Ele te testa. Porque as pessoas querem sair daqui de baixo para aqui para cima. Sem esquecer que Deus não bota atalho na nossa vida. Ele sempre vai dizer: você vai subir degrau por degrau. Mas você tem que começar justamente quando o Senhor pede você, não é, o pouco. Você não consegue abrir mão do pouco, irmãos. Como é que vai ter o muito? Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco também é justo no muito. Então, irmãos, tem muita gente que não está saindo do lugar exatamente porque tem uma mesquinhez na sua alma. Ele não consegue abrir mão daquelas coisinhas pequenininhas que estão ao redor dele. Como vai fazer coisas grandes? Porque só pode fazer coisas grandes para Deus quem tem capacidade de renunciar a tudo. Você entendeu isso? Só pode fazer coisas grandes para Deus quem tem a capacidade de renunciar a tudo. O segundo propósito do chamado é ter prontidão para obedecer. Obedecer quando é lógico é fácil. Porque tem gente que só quer obedecer quando o comando cabe na sua mente. Quando ele entende, quando ele aceita, quando ele acha que aquilo ali é legal, aí ele vai atender. Mas a chamada do Senhor, irmãos, é uma chamada para a gente obedecer sem entender. Quando o Senhor chamou Pedro e disse assim: Pedro, você vai no mar, pega um peixe, e lá dentro do peixe está o dinheiro para pagar o meu imposto e o seu. Vai lá e pega. Irmãos, veja, você podia chegar para Jesus Cristo e dizer assim: Senhor, tá bom, qual é a parte do mar? É para pescar de vara ou de anzol? É para pescar na beira do lago ou lá dentro do lago? Veja, e o peixe vai ser grande ou vai ser pequeno? Porque se o peixe for grande, eu não posso botar um anzol pequenininho, que vai se torar. Se o peixe for pequeno, eu não posso botar um anzolzão grande, porque ele não vai engolir. Então, Senhor, qual é? Aí sabe o que a pessoa faz? Não faz nada. Porque é tanto questionamento, é tanta pergunta, é tanta coisa, onde o Senhor disse: simples, meu irmão, vai lá e joga no mar, joga rede, joga anzol, joga o que for. Porque é o peixe que vai te pegar, não é você que vai pegar o peixe. Agora, a questão da obediência é: você precisa obedecer sem entender. E aí vem o agravante: é logo. É a prontidão. Porque tem gente que até faz, mas diz: já vou. Quem é pai e tem filho em casa que já escutou esse já vou? Eu acho que é a frase que a gente mais escuta, né? Já vou. Hã? É, pois é. Quem está comigo isso aí? Já vou. Vai jogar o lixo? Já vou. Vai arrumar a cama? Já vou.
Vai tirar o prato da mesa. Já vou, né? Aí fica. Aí dá aquele comichão, não dá? Aí dá. Vai-se embora, não grita não. Quem é só filho não sabe disso não. Só quem é pai e mãe. Pois é. Agora você imagine Deus dizendo assim pra gente, Deus dizendo assim pra gente: vá lá, meu filho, prega ali para aquela pessoa que está. Já vou. Abra a célula. Já vou. Aí Deus: vá-se embora. Não grita não, Deus. Fica gritando. Porque essa é a questão, irmãos. É ter prontidão para obedecer, entende? É ter prontidão para obedecer. Aí Pedro disse: olha, Senhor, veja, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sob a tua palavra nós lançaremos as redes. O Senhor viu ali, irmão, um candidato perfeito para ser discípulo dele. Ou seja, eu estou cansado, eu estou desistido, eu estou desmotivado, né? Eu estou desiludido, mas eu vou obedecer, e vou obedecer agora. Porque se Pedro dissesse assim: Senhor, eu vou, aí fosse passando o tempo, o cardume ia embora, porque tinha um cardume passando naquela hora, irmãos. Entendeu? Então o comando de Deus era para ser naquela hora. Se ele jogasse a rede, depois daquele tempo não pegava nada de novo, ia dizer que a culpa era de... Não foi Deus que falou, Deus mentiu. Só que ele mandou você jogar naquela hora. Então Pedro disse: olha, Senhor, eu estou cansado, mas eu vou. Porque é assim que o Senhor quer da nossa vida, entendeu? Prontidão para obedecer. É fazer as coisas sem entender e logo. Isso é prontidão. O terceiro propósito da chamada é servir as pessoas. Servir as pessoas. Significa, irmão, dividir o que nós temos. Servir as pessoas. Ninguém pode dizer que não pode servir os outros porque não tem nada. Porque quando você diz que não tem nada, tem gente que tem menos do que você. Quando você diz que você é pobre, tem gente mais pobre do que você se torna rico aos olhos deles. Quando você diz assim: eu sou tão novinho no evangelho, eu não conheço muito de Bíblia, o que você conhece é mais do que aquelas pessoas que estão precisando. Portanto, quando Deus nos chama, sempre a gente vai ter mais que alguém. Então este alguém está precisando de mim. Este alguém está precisando que eu o sirva. Este alguém está precisando que eu dê, que eu divida o que eu tenho. Sabe por quê, irmãos? Porque senão o meu barco afunda. Olha o que o texto diz. E fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e rompia-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Se os peixes iam fundando 2 barcos, quanto mais um. Então significa dizer, irmãos, que o que Deus manda para a gente não é só para a gente. Ele sempre está de olho que tem um outro barco no meio do mar junto do nosso. E se veio para nós, se a gente dividir, a gente não perde nada. Porque o barco de Pedro continuou tão cheio, que quase o dele estava perto de afundar também. Mas no entanto ele dividiu e o outro saiu cheio igual a ele. Ou seja, a prosperidade dele foi a prosperidade das pessoas que estavam do lado, irmãos. O que Deus mandou para ele, vai mandar para o seu irmão. Deixa eu dizer um negócio para você. O que Deus manda para você, vai mandar para o seu irmão que está aí do seu lado. Diga a pessoa que está do seu lado, diga: o que Deus mandar para mim, vai mandar para você. De bom, viu? De bom. Tem que... né? De mal está repreendido em nome de Jesus. Mas é melhor você dizer assim: a bênção minha é a bênção sua, irmão.
Pronto, agora tá beleza. A bênção que vem para mim, eu divido com você. Um dia eu viajei fui por eu contei isso aí, é rapidinho. Congresso Mundial das Assembleias de Deus 1997. Deus disse vá, e eu não tinha nada, e o Senhor disse vai lá, né? Fabiana foi me levar, vi uma senhora e disse, eu vou falar com aquela irmã para ela lhe sustentar. E eu disse, que vergonha, eu dei as costas com vergonha. Ele chegou lá para a irmã e disse, irmã, Deus me disse que é para a senhora sustentar como a viúva sustentou Sarepta, meu marido, é aquele ali, ó, tá? Ele não tem um tostão, vai nessa viagem e Deus me disse que era para a senhora sustentar. Ela disse assim, olha, tá vendo essa bolsa aqui? Em casa, eu fui arrumar a bolsa e o Senhor disse, bote comida. Eu disse, mas Senhor, para que essa comida? Eu como tão pouco, eu estou de dieta, não sei o que, sou diabético, não sei o que. Bota comida. E ela encheu uma bolsa que não tinha tamanho. Quando chegou lá, disse assim, agora eu sei para que é, irmão, pode deixar, né? Aí eu entro no ônibus. Quando eu entrei no ônibus, tinha um irmão que tem arrepio de que eu, irmão. Sem brincadeira. Eu não tinha nada e ele tinha nada dividido por 2. Aí sabe o que foi? Eu disse, irmão, todo que vier para mim eu te dou. A gente divide. Aí vinha um pão, um sanduíche, eu partia no meio, metade para mim, metade para o irmão. Vinha almoço, eu descia nas paradas, né? Aí fazia quentinha lá, o irmão me abençoava, pagava a quentinha do almoço. Aí eu fazia uma quentinha que parecia pedreiro, assim, ó. Por quê? Porque era para 2. Pegava 2 garfos, 2 coisas. Isso, ia no ônibus, ia comer no ônibus, irmão. Vamos dividir aqui nós 2. A gente foi comer nós 2. Eu não tinha nada, mas sempre vai ter gente que não tem menos do que você do seu lado. Sempre. Então o que vier para você, sirva as pessoas. Porque você tem muito para dar, irmãos. Basta olhar para você. Você tem muito para fazer pelas pessoas. O quarto propósito da chamada é adorar sempre. Adorar sempre. É que na chamada, deixa eu falar um negócio para você. Sempre a gente vai se achar inadequado para aquela chamada. Viu que eu contei a história que quando eu subi no palco ali, eu fiquei assim, o peso caiu, porque esse sentimento que Pedro teve, olha que coisa extraordinária. O verso 8 diz assim, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Tá? Por mais que o Senhor me dê ou me use, eu tenho sempre que reconhecer o meu estado diante dele, quem ele é e quem eu sou. E na chamada, irmãos, sempre a gente vai se sentir inadequado para ela. É dizer assim, Senhor, eu não sei o que o Senhor viu em mim. Mas também não entrar para entrar em crise. Porque no início do meu ministério, eu entrava na crise existencial pastoral. Porque eu não me achava inadequado. E porque eu não me achava inadequado, eu não fazia nada. Até um ponto que o Senhor disse, ei, acorda. Você, olha para você, você se acha um nada. Mas eu vi coisa em você. Então acredita em mim. Pronto, hoje eu digo, Senhor, eu não vejo nada em mim, mas eu acredito no Senhor. O Senhor viu alguma coisa? Se o Senhor viu alguma coisa, eu vou no que o Senhor vê. É assim que funciona. Aí, quando ele olha para aquele homem, ele disse assim, mais um teste na vida dele que ele passou. Veja quantos Pedro passou, irmãos. Veja. A chamada de dividir, de compartilhar, de se achar inadequado, não é? De servir as pessoas, de ter prontidão para obedecer, de ser aprovado no teste, não é? Do pouco. Olha quanta coisa. E aí o quinto propósito da chamada é desembaraçar daquilo que nos prende. Desembaraçar daquilo que nos prende. É justamente a gente tirar aquilo que nos amarra, sabe por quê? Porque tem gente que fez tudo certo, chegou neste ponto, ainda está preso. Entendeu? Quando o Senhor disse assim, larga os barcos, porque eram os barcos que prendiam Pedro. Veja, talvez ele vai dizer a você, larga os barcos, e talvez ele vai dizer, não, continue com a sua empresa. Tá? Porém, nada pode te embaraçar. Embaraçar aqui é formar peso,
algo que nos amarre da gente prosseguir na carreira. É aquilo que nos prende para que a gente avance. Então ele diz a você, você não pode atender o meu chamado se você não largar aquilo que ainda te amarra, aquilo que ainda te prende, aquilo que ainda, irmãos, faz você ficar paralisado. Porque teve gente que passou todos esses estágios, quando chegou nesse ponto, ainda tem coisa na tua vida que ainda te segura. Ainda tem coisas na tua vida que ainda te prende. É como um peso, irmãos. Para aqueles homens eram os barcos deles. E para você é o quê? Para você é o quê? E arrastando os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Arrastando os barcos para a praia, deixou tudo aquilo que desembaraçava. E aí o escritor de Hebreus diz, não é? Desembaraçando-os de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos a carreira que nos está proposta. É isso. O sexto propósito do chamado é foco nas pessoas. Foco nas pessoas. Foco no mais importante, né? Perdão. Foco no mais importante. E o mais importante são as pessoas. Não está errado, mas foco no mais importante. E o mais importante são as pessoas. Porque a chamada foi muito específica. Venha ser pescador de homens. Ele está falando aqui para um empresário, tá? Veja, um empresário com mente de empresa. Então, para um empresário, tudo que o empresário faz é visando o lucro. Se você não é assim, não adianta ser empresário. Porque na visão do empresário, tudo que ele faz é para obter lucro. Tudo. Ou seja, ele não faz nada que não tenha retorno financeiro. É lógico. Esse é o básico de quem quer empreender. Isso é lógico. Tudo que faz, não é? Se ele movimenta aqui, se ele faz um negócio aqui, tudo é visando como obter lucro naquilo que ele empreende. Aí o Senhor pega essa mesma visão empresarial e diz assim: traz esta visão agora para o reino de Deus. Tudo que você fizer precisa ter lucro. Mas onde é que estão os lucros agora? Nas pessoas. Porque ele disse: vem ser pescadores de homens. Venha com a mesma mentalidade. Olha que coisa extraordinária. Só que agora o foco é no que mais importa. Entende? O foco agora é no que mais importa. Porque o empresário não quer perder R$1. Não quer perder. E está errado não, está certo. Não é? Não está certo. Porque quem não tem essa visão, fica na CLT. Quem não tem essa visão, não sai da CLT não, para você não arrumar um problema. Fica aí na CLT. Mas o dia que mudar sua mente para uma mente de empresarial, você vai deixar de ser CLT e vai ser empreendedor. Mas para ser empreendedor, tem que ter mente de lucro. E ter lucro em tudo que fizer. Entendeu? Lucro em tudo o que fizer. E o lucro no reino são as vidas. Por isso que ele disse assim: traga a tua mentalidade, só que você vai focar naquilo que é mais importante, né? E aí ele aproveitou esta veia empresarial, esta visão empresarial de Pedro, não é? De querer fazer algo grande para ele. Porque Pedro tinha um sonho. E o sonho de Pedro era justamente isso: fazer uma pescaria tão grande que alavancasse as empresas. E é interessante porque isso não está escrito na Bíblia. Não está escrito na Bíblia, mas na série The Chosen, né, mostra que Pedro estava cheio de dívida. The Chosen fala isso. É assim, não está errado, só não está escrito na Bíblia, mas tem um sentido de que pode ser assim. Então não está errado nesse sentido, de pensar assim, né? Que Pedro naquela época estava cheio de dívida, devendo a um, devendo a outro, dava um drible em um, aí passava para outro, né? The Chosen fala isso. E aí ele faz agora uma grande pescaria que certamente ia alavancar a vida dele. Quando ele disse assim: agora vai, o Senhor disse: agora larga. Que coisa extraordinária. Entendeu? Porque você acha que Deus só chama quem está lá embaixo. Ele chama quem está lá em cima.
Ou às vezes Ele te tira lá de baixo, te prospera e depois diz: larga tudo e venha me servir e venha fazer a minha obra. É assim que funciona. Fazer coisas grandes. E aí, olha o que Pedro aprendeu. Atos capítulo 2, verso 40 e 41. Atos 2, 40 e 41. Com muitas outras palavras deu testemunho, exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram foram batizados. E havendo um acréscimo naquele dia de quase. Olha, veja, Jesus Cristo estava vendo Pedro aqui, ó. Isso aqui é pescaria de vara. Isso é pescaria de rede. Entendeu? Se ele chamasse um discípulo com mente medíocre, só se converteria um aqui, e ainda ia dizer assim: glória a Deus, que uma alma vale mais do que o mundo todo. Mente medíocre. Glória a Deus. Se converter uma pessoa, aleluia, uma alma vale mais do que o mundo todo. Que glória a Deus. E onde está o 2.999 que não se converteram? Entendeu? Porque ele era desistido. Ele estava ali, sei lá, se The Chosen estava certo, endividado, não é? Ele estava ali em uma situação de desiludido da noite todinha, de insucesso com a sua empresa, mas ele tinha uma grandeza na sua alma, entendeu? Porque quem tem grandeza de alma, Deus chama para fazer parte da sua equipe, que vão mudar a história das pessoas. Pedro um dia largou os barcos, mas na sua primeira pregação, essa aqui é a primeira pregação da igreja, primeira pregação de Pedro, depois da descida do Espírito Santo, 3.000 pessoas se converteram. E isso é rede, entendeu? Isso é pescaria de rede. Deus até hoje tem a mesma visão para o chamado na vida das pessoas. Ele quer chamar pessoas que têm a mente de pescaria de rede e não de anzol. Ele quer chamar pessoas, não é, que pesquem grandes peixes. Ele quer chamar pessoas que têm uma visão de grandeza, porque ele vai pegar esta visão de grandeza e vai transferir para o reino dele e transformar isso em vidas salvas, em vidas transformadas. Mas se você estiver aí dizendo assim: Senhor, não, eu não sou isso nada, não sou... Irmão, vai ficar aí, não é? Mas no entanto, o Senhor nos chama para correr a carreira que nos está proposta. A chamada da salvação é um sim para entrar nesse novo projeto. A chamada da salvação é a gente dizer sim para Deus, para começar um projeto novo na nossa vida. Deus tem uma carreira para nós, Deus tem uma jornada para a nossa vida. Quando a gente entra nessa jornada, irmãos, precisamos cumprir o propósito pelo qual o Senhor nos chamou. E o propósito do qual o Senhor nos chamou é justamente isso. Deus tem um chamado para nós. João capítulo 15, verso 16. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu é que vos escolhi. E vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai, receba. Então, a chamada do Senhor foi que a gente dê muitos frutos, irmãos. Aí quando olha para a sua vida, você está se contentando somente em vir para o culto, somente em frequentar uma célula, onde Deus tem um projeto para você, onde Deus tem um sonho para você, onde Deus tem uma jornada para você. Quando você disse sim, não é só para entrar no céu, é para entrar nessa jornada. Só que nós precisamos, e isso, veja, digo eu, não o Senhor. Eu chamo de segunda conversão.
Não está escrito na Bíblia, por isso que eu estou dizendo, digo eu, não o Senhor. Eu chamo de segunda conversão. A primeira, a gente se converte para o céu. A segunda, a gente se converte para a obra. É a segunda conversão. Não é? É aquele dia que você diz assim: Senhor, eis-me aqui, pode me enviar. E quando você diz eis-me aqui, você não pergunta o que é que Ele quer. Simplesmente você diz sim antes de saber a missão. Porque se Ele te contar a missão, você foge. Por isso o Senhor não nos conta a missão antes. Ele dá sonhos, mas Ele não mostra o processo. Porque se o Senhor mostrasse o processo na vida de José, ele tinha desistido. Ele só contou o sonho. E o sonho foi suficiente para afirmar ele em todo o projeto da vida dele. Mas se ele contasse que ele ia ser vendido com os irmãos, que ele ia como escravo pelo Egito, como ia trabalhar na casa de Potifar, a mulher ia assediar ele iria ser jogado na masmorra, ia passar um bocado de tempo na prisão, ele dizia: está doido, vou não. Mas o Senhor, irmãos, Ele nos chama para que a gente diga sim antes de saber o que é. Quer ver um grande exemplo? Ananias. Ananias, o Senhor disse: Ananias, ele disse sim, eis-me aqui, Senhor. Quando ele disse eis-me aqui, ele disse assim: vai na rua direita e tem um homem chamado Saulo. Vai lá e diz a ele o quanto ele é importante para mim. E ele, depois que ele disse sim, ele disse: eu não posso mais voltar atrás. Você está entendendo? Foi isso que eu disse assim. Eu acordei ontem pela manhã, eu digo: Senhor, vou para esse negócio não. Aí Fabiana disse: você disse sim. Não sabia nem o que era. Mas você primeiro, você não perguntou, você disse logo: pode contar comigo. Agora se vire, não é? E vá cumprir o que Deus mandou você fazer. E pronto, encerra o assunto e vá-se embora. É assim que acontece, não é? Porque o Senhor não vai te dizer: Senhor, me explica aí. Ele não vai fazer isso. Senhor, me mostra, como é esse negócio de chamado? É dizer quer ou não quer, sim ou não. A quem enviarei, a quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Pronto. Aí depois você vai ouvir a missão, de tal maneira que você vai ficar com medo, você vai ficar com a perna tremenda, você vai querer desistir, vai dizer que não tem tempo, vai dizer que não tem recurso e vai dizer que não sabe. Pronto, resumi a mensagem de hoje só nesse texto. Não é? E depois que ele disse sim, você não pode voltar atrás, porque agora você fez uma aliança. Agora ele vai dizer: se vira. Depois do sim vem o quê? Se vira. Vai fazer. Depois do sim, vá-se embora. Entendeu, irmãos? Mas eu quero te dizer uma coisa, né? Pastor Luciano Subirá falou um negócio extraordinário ontem lá. Ele disse: olha, essa geração, ela precisa ser a geração da palavra. Porque os sinais não seguem os pregadores, seguem a pregação. Enquanto você prega, os sinais vão te acompanhar. É isso que diz a Bíblia. Ela não segue os pregadores, ela segue a pregação. Enquanto você está fazendo a missão do Senhor, não vai te faltar nada. Sabedoria, graça, unção, poder, autoridade, recursos, tempo, não vai te faltar nada, porque a palavra de Deus diz: fiel aquele que te chama, do qual também Ele fará. Fique de pé, eu quero orar pela sua vida.